Bom dia. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos Técnicos de Enfermagem, né? Ficou para hoje, então, a continuação da nossa sessão, nossa última sessão do livro didático. Nós estamos falando de vias de administração de medicamentos, né? A nossa sessão 4.3. E na aula passada nós falamos sobre algumas vias, né, ficando para hoje a partir da via inalatória, né, conforme a ordem do nosso livro didático da disciplina de Fundamentos Técnicos de Enfermagem. Retomando um pouquinho daquilo que nós conversamos na semana passada, por que é importante eu conhecer e reconhecer as vias de administração de medicamentos, né? Essas vias de administração de medicamentos, elas são importantes ao seu reconhecimento devido à absorção, onde que será a absorção, o tempo de absorção, o tempo de distribuição dentro do organismo desses fármacos e, posteriormente, a sua eliminação. Como que se dá essa eliminação também. As vias de administração que nós veremos hoje, né? Por exemplo, a percutânea, né? Por exemplo, a inalação, por exemplo, a via oral e retal. Então, hoje nós vamos ver essas vias de administração, né? E vendo essas vias de administração, observando essa distribuição de como se dá, né, a eliminação e a absorção, desde a administração, que a gente consegue observar em si que aquelas vias, né, que são mais voltadas para ou um sistema local ou um específico, como a própria questão da inalação em si, que ela entra em contato com o plasma, assim, e é uma via rápida, né? Mas aí a administração e a eliminação, ela se dá pelo mesmo processo em si, né? A via oral e via retal, né? Também a eliminação ela é em uma linha reta. As demais, elas têm todo um processo metabólico antes da administração, né, e ela, que envolve outros sistemas, né? Já a eliminação e a administração dessas duas, elas percorrem na mesma linha de sistemas, ou um sistema respiratório, vamos dizer assim, ou um sistema digestório. Lembrando que a resolução COFEN 564/2017, nosso novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele sempre vai nos mostrar quais são o que é permitido, o que é proibido aos profissionais de enfermagem, e cabe ressaltar a questão das proibições, né, que está relacionada à administração de medicamentos sem conhecer, né, inclusive a via de administração que está sendo utilizada. Então, é importante, né, que a gente reforce a questão da via de administração. A via que nós veremos hoje são aquelas, né, que estão relacionadas à via oral, à sublingual, à via retal, né, à via nasal, à via epidêmica, né, ou transdérmica, também a via, né, que são vias locais, né, vias tópicas. Quando a gente fala de via inalatória, é importante ressaltar que nós temos aqui diversos inaladores, né? Encontra-se nas farmácias, nas drogarias, diversos inaladores. E esses inaladores, eles são específicos, né? Ou para broncodilatadores, ou para corticoides, né?
ou aqueles que são broncodilatadores e corticoides, né? Então, eu trouxe essa imagem justamente para que a gente consiga identificar como que são esses inaladores, né? Porque às vezes a enfermagem ela entra em contato com o paciente e esse paciente ele não sabe explicar qual é a bombinha, né? Ele só sabe que é a bombinha que ele precisa, mas ele não sabe qual é, e é importante que reconheça, né, essas bombinhas ou esses inaladores que são importantes o, para o paciente naquele momento, né? Então, assim, o que é que a gente precisa identificar? Que a via inalatória, né, em sua grande maioria, né, essa inalação ela é feita através da boca, percorrendo todo o trajeto do ar. Então, ele passa pela traqueia e chega até o pulmão, né? Que é importante, a gente não tem visto a enfermagem, porque a questão da via inalatória, após a prescrição, ali, todo o restante do procedimento das vias de administração de medicamentos é acompanhado pela enfermagem, né? E o que é que a gente não tem observado? Essa é um problema grande, né, que a enfermagem precisa reverter. Nós não observamos que é importante que a enfermagem faça uma orientação a esse paciente com relação à higienização da boca, né? Fazer um gargarejo com água, né? Porque isso faz com que remova esse medicamento da boca e da faringe, evitando uma possível infecção fúngica oral, né? Isso a gente não vê. Na prática, a gente observa o paciente, ele faz, seja qual for a via inalatória, né? Qual for o fármaco que ele foi utilizado para fazer a via inflamatória, seja o tipo de material a ser utilizado para essa via inalatória, mas a gente não vê essa observação, né? A gente não vê lá na unidade básica, após a realização de uma nebulização, por exemplo, que o paciente seja orientado para fazer essa higienização da boca. A gente não enxerga isso. Tem um vídeo muito interessante, eu procurei ele no próprio canal do YouTube em si, mas eu não observei, mas eu baixei. Pessoas têm dificuldade em respirar devido a doenças que restringem as suas vias respiratórias. Os medicamentos para estes sintomas respiratórios podem ser dados por inalação. Os tipos de inaladores mais comuns são inalador de dosagem controlada, nebulizador de pequeno volume e inalador de pó seco. Um MDI contém a medicação num pequeno dispositivo sob pressão. Para se utilizar o inalador, respira-se fundo ao mesmo tempo que se pressiona para baixo o dispositivo, aspirando lentamente durante 5 segundos. Reter a respiração 10 segundos e lentamente retomar a respiração normal. A sequência é mencionada como um puff. O médico prescreve a dosagem para cada uso. Um SVN consiste em introduzir uma certa quantidade de medicamento numa câmara. Um pequeno compressor de ar sopra para dentro dos pulmões uma finíssima nuvem de medicamento, através de um aplicador bucal, enquanto se respira normalmente. O tratamento com o nebulizador demora cerca de 10 minutos. O DPI contém medicamento sob a forma de grânulos muito pequenos. Este inalador utiliza vários métodos para liberar uma certa quantidade de medicamento. Com qualquer deles, o doente primeiro exala e depois inala rapidamente a medicação em pó através da boca, à medida que ela é liberada. Esta medicação é ativada pela respiração. Espero que tenha ficado clara a forma dos inaladores em si, né? Como a aula está sendo gravada, então pode ser revisto, né, esse pequeno vídeo. E ele é importante porque nós temos diversas formas de realizar isso. É uma questão que tem sido muito discutida, né, na própria questão do paciente que ele tem, né, o uso contínuo de inaladores, né, que durante esse processo da pandemia, que ele mantenha o seu inalador, né, que o pessoal até fala, mantenha a sua bombinha
carregada, com o medicamento, né? Ande sempre com ela quando for sair, porque de fato é importante a questão da continuidade do tratamento, né? Uma vez que esse paciente ele já possui um, um, um acometimento em vias aéreas, né? E isso pode afetar tanto no momento da, da avaliação clínica dele, até mesmo no desenvolvimento do processo de doença em caso de adoecimento pela Covid-19. Quando a gente está falando das vias relacionadas à via tópica, né? A via tópica é certamente uma das vias mais utilizadas que nós temos hoje, né? A via tópica ela é feita desde o nascimento, né, até em qualquer fase da vida da pessoa, né? Afecções de pele, mucosa, né, é realizado com medicamentos de forma ou de pomada, creme, gel, né? A gente consegue observar a utilização de óleos, né? Isso tudo passado, é relacionado à via tópica em si. Temos também a questão dos hormônios, né? A reposição hormonal ela pode ser feita através de via tópica também. Tem algumas patologias onde é importante a utilização de fármacos por via tópica. O próprio a questão dos cuidados com feridas também. Nós temos a aplicação de pomadas, aplicação de cremes, né? Aplicação de coberturas, que são todas elas consideradas uma via tópica, né? Assim, a gente consegue observar algumas imagens e uma demonstração da técnica, né, de como deve ser realizada. Aí eu cortei, né, a parte da higienização das mãos, né, porque isso que fique bem claro, né, a gente não tem falado em cada uma das aulas, né, a respeito da higienização das mãos, a respeito da utilização de luvas, né, a respeito da higienização das mãos posteriormente à realização do procedimento, porque isso fica implícito e como foi solicitado lá no início do semestre, até a gente precisa retomar, porque hoje a gente está terminando o nosso livro didático, e a partir do nosso próximo encontro a gente já precisa começar a visualizar as apresentações, né, de como que vocês fizeram os seus POPs, né, e de como que vocês estão com relação a essas anotações, essas atividades formativas. Então, com relação ao a demonstração da aplicação da via tópica, né, eu peço uma atenção especial ao vídeo. E medicamentos aplicados anteriormente. Está falando de retirar o medicamento aplicado anteriormente, né? Vou fazer essa retirada. Abra o recipiente que contém o medicamento e coloque a tampa voltada para cima, para evitar a contaminação da parte interna. Utilizando abaixador de língua estéril, uma das suas extremidades com retirada do tubo ou frasco. Transfira a pomada e o abaixador de língua para a sua mão enluvada. Aplique a pomada medicinal na área a ser tratada. Em movimentos suaves e lentos, indo em direção ao crescimento dos pelos, para evitar que o medicamento seja forçado para dentro dos folículos pilosos, causando irritação e foliculite. Retire as luvas e lave as mãos. E o descarte
É sempre importante também lembrar, se vocês viram lá na disciplina de habilidades em saúde, o descarte de resíduos, né? Então, também é interessante com relação ao descarte de resíduos, e acho que a gente até pode, como termina o nosso, o nosso livro didático agora, fazer uma revisão desse descarte de resíduos aí, que seria bem importante. Então, leiam sobre descarte de resíduos e quais são os tipos de lixo, né? As cores do lixo, o branco, o lixo amarelo, né? Quais são as cores de lixo que vocês viram lá atrás em habilidades? E o que é que a gente tem como é que a gente tem que fazer esse descarte? E no caso do paciente com COVID-19, esse descarte é feito de que forma? Dê uma pesquisada para a gente conversar na próxima aula sobre isso, agora na quinta-feira. Via ocular. Como é que se dá a questão da via ocular? Via ocular também, certamente já fizeram, né? Uma aplicação de algum fármaco aí pela via ocular, né? Nem que seja de forma na forma de um colírio, né? Aquele colírio mais utilizado no Brasil em si, mas como é que a gente utiliza isso, né? Aí tem que ter um cuidado especial, né? Da higienização das mãos, a própria higiene da região dos olhos, como a gente fez lá no laboratório ainda, quando nós estávamos falando de banho no leito, quando nós estávamos falando de higiene, nós vimos a forma de higienização dos olhos também. Qualquer dúvida, está lá na nossa primeira unidade do livro didático. Então, nós temos aqui, colírios e pomadas, né? São duas formas, né, de apresentação que nós temos de fármacos que são utilizados através da via ocular, né? Quando a gente faz essa utilização, né, a gente precisa primeiro pedir que o paciente abra bem os olhos, né, e olhe para cima, né? Com uma das mãos, você vai abaixar a pálpebra inferior, né? Então, de preferência com a mão não dominante. Se você é destro, você faz isso com a mão esquerda, né? E vai pingar, então, né, instilar essas gotas de solução com a outra mão ou a própria utilização da pomada, como nós temos a observação aí nessas duas imagens, que é a imagem essa nossa primeira imagem aqui que aparece é o paciente está em decúbito dorsal, né? É possível também realizar dessa forma. Já esta daqui, né? Aparentemente o paciente, né, está sentado com a cabeça, né, olhando para, né, fazendo uma extensão da cervical, né, olhando para o teto, né? Então é importante ter esse tipo de cuidado, uma vez que o nosso paciente ele precisa que esse fármaco ele chegue, né, esse tipo de administração via local, né, a ação desse fármaco ela vai se dar via local, então é importante que ele de fato seja administrado da forma correta, que não haja sujidade, né, nos olhos do paciente. Sempre também lembrando que é importante, vou utilizar uma gaze para fazer a higiene dos olhos do paciente. Não é a mesma gaze que eu utilizo para os dois olhos. Então, eu utilizo uma, desprezo, utilizo outra e desprezo, né? Um cuidado importante aí, sempre utilizando luvas, né, pessoal? Porque a infecção nos olhos, ela pode se dar também através o próprio profissional, né, de enfermagem pode se tornar aí como um vetor, vamos dizer assim, né, levando qualquer infecção para o paciente. É importante, né, ressaltar a via nasal como sendo uma via de grande utilização também, né?
uma região altamente vascularizada também, a região nasal, mas é fácil de perder o fármaco caso a gente não utilize ele da forma correta. E qual é a forma correta, né? A forma correta é a seguinte: primeiro, que esse fármaco ele através de uma solução nasal, né? E é sempre importante a gente observar porque os frascos, tanto o colírio, quanto a solução nasal, quanto a solução otológica, né? É importante sempre observar, porque está escrito no rótulo, né? Essa via de administração, né? Está escrito nasal, está escrito ocular ou oftálmica, né? E está escrito a via otológica, né? Que é a auricular, né? Paciente deve inclinar, portanto, na via nasal. O paciente deve inclinar o pescoço para trás, né? Deve-se agitar o frasco para que se aspire a quantidade correta desse fármaco e inserir o conta-gotas, né? No caso, quando não é um frasco como esse que está sendo utilizado aí, que ele já possui, né, a instilação da gota através do próprio frasco, sem a necessidade do conta-gotas em si. Então, levante-se, né, levemente a ponta do nariz. Como é que esse paciente está? Ou esse paciente está em decúbito dorsal, né, ou esse paciente está sentado fazendo uma hiperextensão também da cervical. Então, a gente vai fazer essa leve pressão na ponta do nariz, né, com a mão não dominante, e com a mão dominante você vai aplicar as gotas, né, permanecendo um tempo desse paciente nessa posição. Ah, mas por que ele precisa permanecer um tempo? Porque eu preciso que esse fármaco ele chegue, né, até passe pelo conduito ali nasal para que ele chegue para fazer esse efeito. Caso contrário, ele vai retornar, né? E aí eu vou acabar perdendo essa administração. Então, eu preciso que ele permaneça nessa posição e aí depois eu vou fazer na outra narina. Também lembrando que eu preciso avaliar a questão da sujidade local, né? Tudo isso precisa ser feito, precisa ter feito a higienização das mãos, calçar luva, observar, né, os certos da administração de medicamentos, né? Isso tudo que nós vimos anteriormente é válido em qualquer uma das vias, né? Jamais podemos esquecer, né? Já a via auricular, essa via, ela tem um cuidado importante aí, porque nós temos alguns fármacos, né, para as soluções otológicas, né, fármacos e soluções otológicas que eles são específicos, né, assim como vários deles são específicos para são pediátricos ou são de uso adulto apenas. E é importante orientar, inclusive, que as famílias armazenem, guardem isso de forma assim, separada, né? E não que alguns fármacos por via auricular são extremamente parecidos que o do adulto com o pediátrico, né? Isso é muito perigoso, pode causar uma superdosagem em uma criança. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. A solução otológica, né? Como é que a gente faz essa instilação? Então, primeiro, inclinar a cabeça, né? O paciente está sentado, né? Então, eu peço para que ele incline, né, a cabeça. Ah, mas o que é inclinar a cabeça, né? Então, eu peço para que esse paciente incline a cabeça, né, tentando tocar, né, a orelha no ombro, né? E do lado oposto, aquele que será instilado, né, a solução otológica. Mas ele precisa fazer alguma manobra, né? É interessante essa manobra do desenho, né? Essa primeira que aparece aí, que nós temos o profissional puxando a aurícula para cima e para trás suavemente. Por que ele faz isso?
porque anatomicamente, né, ele vai liberar o canal, né, auditivo para que esse fármaco ele chegue a, até a região onde ele precise fazer a sua atuação. Então é importante fazer essa liberação aí, principalmente porque o paciente, ele, normalmente quando utiliza uma solução otológica, ele está apresentando dor, desconforto nessa região, né? E essa instilação do fármaco, ela inclusive ajuda a aliviar, né? Quase que momentaneamente, instantaneamente durante a aplicação. Então é importante realizar da forma correta o procedimento, né? Aí não aparece o profissional de luva, cuidado, o profissional sempre deve utilizar luva, sempre deve realizar a higienização das mãos. E em qualquer uma das administrações que nós vimos, eu jamais posso tocar, né, encostar, portanto, o frasco, né, o conta-gotas no paciente, né? Eu preciso fazer isso de forma distante o suficiente para que não haja a contaminação desse paciente, desse meu frasco de medicamentos. Com relação às vias, né, enterais, nós temos um efeito diferente das vias anteriores, né? Anteriormente nós vimos um efeito local, né? A via enteral, ela tem um efeito sistêmico, né? Ela é absorvida pelo sistema digestivo ou digestório, né? E ela se dá através dessas três vias aí, que são a via oral, a via sublingual e a via retal, né? Há que se ter cuidado que essas vias, né, principalmente a via oral, ela é a mais utilizada, né, durante uma internação, durante um paciente, né, em tratamento ambulatorial, né, é a mais utilizada, é a mais segura, é a mais econômica, né? É aquela que tem um conforto maior, né? Apesar de que existe às vezes a intolerância ao, ao aroma, ao sabor desse fármaco, né? Então, mas isso também é algo que precisa ser explicado ao paciente sobre a importância da utilização, né? E até mesmo a realização da higiene depois, né, que vai facilitar esse, essa absorção, né? Essa absorção não, mas essa utilização do fármaco sem que haja esse problema do sabor com relação ao paciente. Então, minimiza, né, esse desconforto, a realização da higiene posterior à realização da administração do medicamento por via oral também, né? Ela é mais confortável e não tem dor, né? Agora, esse medicamento, né, por via oral, né, via enteral oral, ele tem uma contraindicação aí, né? O paciente que está apresentando vômito, ele não deve ter essa via de administração como sendo a principal via de administração. E a gente precisa lançar mão de outras vias, né? Porque senão a gente pode correr o risco aí de fazer a administração e perder esse fármaco, porque ele vai de fato ser tanto administrado quanto metabolizado lá, ou pelo menos começando o processo da, da, desse fármaco, né, no nosso sistema digestório, para depois ele cair na corrente sanguínea, né, e ser metabolizado, enfim. Mas isso se dá no processo do sistema, e se o paciente está apresentando vômito, a gente pode não ter, quebrar essa cadeia de administração medicamentosa, né? Então, a via, né, nessa via o medicamento ele pode apresentar formas diversas, desde o medicamento na forma líquida, né, em cápsula, pó,
ou comprimido. A via sublingual, né, é uma via importante, né, é uma via de muita utilização, né, na enfermagem em urgência e emergência, né. Por que ela não via mais utilizada nessa fase? É uma via que nós temos uma agilidade muito grande, né, uma rapidez muito grande desde o processo da administração até a sua ação, né, no organismo, né? Então, por isso, um paciente que está em situação de urgência e emergência, nós utilizamos o fármaco na apresentação sublingual, né, da via enteral sublingual, e que ele chega mais rápido na corrente sanguínea. O que preciso orientar para esse meu paciente? Né? Primeiro, lembrado que esse medicamento, né, esse comprimido, ele vai ser colocado sob a língua, então abaixo da língua do paciente, né, sublingual, abaixo da língua do paciente, e orientar esse paciente para que ele feche a boca, né, e aguarde a dissolução total do comprimido, né? Não é para que ele fique, né, mexendo com esse comprimido na boca, porque ele precisa de fato ficar embaixo da língua, que essa que é a região mais vascularizada, onde vai fazer com que a ação do nosso fármaco ela ocorra de uma forma mais rápida, tá? Então precisa dessa orientação, porque nós temos muitos medicamentos, né? Pacientes que estão utilizando medicamento por via sublingual, ou pelo menos deveriam estar por via sublingual, e na verdade eles estão fazendo por via oral, né? Estão fazendo a deglutição, né, desse medicamento de uma forma que não é a forma adequada à administração desse fármaco. E por fim, nós temos a via enteral retal, né? Nós vimos, né, no início da unidade, né, onde nós vimos as formas, né, de alguns procedimentos, né, e nós vimos que existe a via retal, né? A via retal ela pode ser realizada, nós vimos lá no veneno, nós vimos, né, outros procedimentos voltados para esta via em si. E aqui a gente precisa saber, a princípio, ali, né, a posição desse paciente, né, a posição é SIMS, né? Então, a posição SIMS é essa posição que nós temos na imagem, aqui abaixo, né, ele está em decúbito lateral, né? No caso, na imagem do decúbito lateral esquerdo, mas não é apenas no decúbito lateral esquerdo, né? Porque ele precisa estar com a perna que está abaixo, né? Ela precisa estar reta e a perna acima ela precisa estar flexionada, né? Levemente fletida, para que haja um melhor conforto na hora da realização do procedimento, né? Então é feito através por supositórios, né, líquidos ou pomadas, né, a via retal. É indicado quando o paciente encontra-se impossibilitado de receber o medicamento por via oral, né? Então, nesse caso, esse será realizado por via retal. Porém, nós temos fármacos que são nesta via, né, que são para questões locais também, né? Então a gente também tem essa utilização. Agora precisa ter um cuidado especial ali com relação ao paciente cardiopata, né? Qual o cuidado especial? Esse fármaco, essa via de administração, que é a via retal, ela vai estimular o nervo vago, né? E esse nervo vago, que é o responsável pelo esfíncter retal, ele também é responsável pelas contrações do miocárdio. Então, vai afetar tanto na frequência cardíaca quanto na própria pressão arterial. Então, eu preciso ter um cuidado especial com esse paciente aí, tá?
Aí também aparece, né, na imagem, a imagem central aparece a aplicação através do profissional, né? Então, todo o cuidado de manter esse paciente o mais confortável possível, né? Com toda a privacidade, né? E também ao lado o nosso paciente, o próprio paciente realizando, né, a aplicação. Então, após orientação, né, ele precisa também, ele pode também ter a possibilidade dele mesmo realizar esse procedimento, né? Mas eu preciso para isso orientá-lo. Isso pode ser feito em casa também, com pessoas que utilizam, né, com esta via também, né, para aplicação de supositório, né, que é o caso da imagem aí. O nosso Faça Valer a Pena, né, desta semana, né, ele... Olha, já está até a resposta. O nosso Faça Valer a Pena, ele aparece com as seguintes questões. A administração de medicamentos, né, é uma atividade de grande responsabilidade, principalmente da enfermagem, né? As opções que nós teríamos da enfermagem ou fisioterapia, né, da enfermagem, e deve ser realizada de maneira segura, né, de maneira eficiente e segura, a fim de alcançar os objetivos de sua terapêutica. A escolha da via de administração depende muito do tipo de droga e dos fatores encontrados no paciente, mesmo porque cada um age de uma maneira. Algumas vias são mais rápidas e outras mais lentas. De acordo com o texto base, assinale a alternativa que preenche as lacunas de maneira correta. A alternativa já está posta aí, que é a alternativa A. Vou fazer a leitura da segunda aqui, né? Nós temos a seguinte: há várias maneiras para que o medicamento entre em contato com o organismo. Cada via é indicada para uma finalidade, e cada uma possui suas vantagens e desvantagens. As principais são divididas em via parenteral e via enteral. A respeito de que conceito trata-se o texto base? Assinale a alternativa correta. As alternativas seriam via enteral, via parenteral, vias de administração, via intramuscular e via sublingual. Qual seria a resposta dessa questão aqui? Certeza que vocês marcariam. Pode falar. Via de administração. Via de administração. A alternativa correta, a alternativa C, vias de administração. Trata-se da administração de determinada droga por injeção, isso é, liberando o medicamento diretamente no tecido ou sangue, sem que atravesse a mucosa intestinal. Possui uma ação rápida e segura, podendo ser utilizada em pacientes sem interferir nos alimentos e sem provocar vômitos. Então, é uma via que é utilizada muito aí quando o paciente está apresentando, né, os vômitos em si. De qual via de administração o texto base refere e assinale a alternativa correta? Qual a via? É via enteral, via parenteral, via retal, via sublingual, via intramuscular? Parenteral. É isso. A via é a via parenteral. Muito bem. Os meninos chegaram na aula, né? Sejam bem-vindos.
Ó, gente, eu não sei o horário que vocês entraram, se vocês estavam acompanhando aí quando eu falei que o nosso livro didático, né, nós finalizamos ele nessa aula de hoje. Contudo, nós temos algumas atividades aí que foram repassadas para vocês. Então, a gente precisa começar a visualizar como é que estão essas atividades. Então, na próxima aula, na quinta-feira, eu preciso saber como é que vocês estão com as atividades, tá? Uma outra questão também que é importante, né, que uma vez que a gente já tem um tempo aí que até o final do semestre, né, a depender de como vai ser o desenrolar dos decretos, né, do nosso retorno, é importante a gente aproveitar para retomar alguns conteúdos que são importantes, que vocês viram lá na disciplina de habilidades, como por exemplo, que nós vimos que fazem todo sentido para essa nossa disciplina, que é o descarte, né, do lixo hospitalar, né? Quais são as cores, como é que funciona a questão do descarte, né? Quais são os cuidados, então, com esses resíduos, hospitalares, né? Então é importante que vocês façam também uma revisão com relação a isso. Habilitem a câmera de vocês para a gente fazer o print da aula de hoje.